O capítulo 33, o título A Caminho da Crosta. Esse capítulo especificamente, ele é muito rico em ensinamentos. Ele vai narrar quando Aniceto, André Luiz e Vicente, eles se despediram, então, dos trabalhadores do posto de socorro, onde eles estavam, e eles começam a retomar a viagem para a crosta terrestre. E eles vão contando, André Luiz vai contando esse percurso, o que ele via e o que aconteceu. E André Luiz conta que a primeira parte da viagem foi feita por como ele descreve, um pequeno carro com asas. E a segunda parte é feita a pé, porque André, Luiz e Vicente ainda não conseguiam volitar em ambientes de vibrações assim mais densas. E Aniceto explica dizendo o seguinte: isto, porém, acontecerá somente enquanto não hajam vocês criado asas espirituais que possam vencer todas as resistências vibratórias. Semelhante realização não pode ser distante, dependerá do esforço que desejarem despender no trabalho aquisitivo. Todo aquele que opere e coopere de espírito voltado para Deus poderá guardar sempre o melhor. Nisto não é uma promessa, ele ainda adverte, é lei. Então agora inicia a segunda etapa da viagem, onde eles começam a percorrer esse caminho a pé. E André Luiz diz e descreve que a paisagem tornou-se muito fria e diferente. Ele disse que não estavam em caminho trevoso, mas num caminho muito escuro e nevoento. Ele descreve que a atmosfera se tornava densa e estava tão densa que estava alterando a respiração deles. E Aniceto, ele complementa dizendo para que eles reparassem as sombras que estavam o rodeando. E ele fala: identifiquem a mudança geral. Infelizmente, as emissões vibratórias da humanidade encarnada são de natureza bastante inferior, referindo-nos à maioria das criaturas terrestres, e essas regiões estão repletas de resíduos escuros, de matéria mental dos encarnados e dos desencarnados, de baixa condição. Atravessaremos grandes zonas, não propriamente tenebrosas, mas muito obscuras ao nosso olhar. E André Luiz, então, sentiu e pensou que ele só conseguiu ali avaliar o fato da enorme diferença da estrada comum que liga a crosta ao nosso lar. E ele diz ainda, descreve que ele avaliou assim comovido o sacrifício que os grandes missionários espirituais fazem para assistir aos homens. Aí ele compreendeu quão meritório lhes é o serviço e como necessitam de disposições especiais e extraordinário bom ânimo para auxiliarem as criaturas encarnadas em condições mais densas. Nesta última parte da viagem, na fase quase final da viagem, André Luiz conta que eles começam a vislumbrar de novo a luz do sol.
como se eles estivessem entrando numa madrugada clara. Ele descreve que o espetáculo era magnífico e muito novo para ele. Eles sentiam que aquele calor brando começou a revigorá-los após essa caminhada tão densa. E Aniceto, como sempre, traz uma lição muito profunda quando ele diz assim: agradecemos ao Senhor dos mundos a bênção do sol. Na natureza física, é a mais alta imagem de Deus que conhecemos. Temo-lo nas mais variadas combinações, segundo as substâncias das esferas que habitamos, dentro do sistema. Ela está no nosso lar, de acordo com os elementos básicos da vida, e permanecem na Terra segundo as qualidades magnéticas da crosta. É visto em Júpiter, de maneira diferente. Ilumina Vênus, com uma modalidade de luz. Aparece em Saturno, noutra roupagem brilhante. Entretanto, é sempre o mesmo, sempre a radiosa, sede das nossas energias vitais. Aniceto adverte André Luiz e Vicente que eles estavam entrando na zona de influenciação direta da crosta. Então ele explica que daquele ponto em diante eles poderiam praticar a volitação utilizando os conhecimentos de transformação da força centrípeta. André Luiz, no entanto, queria saber como eles poderiam se orientar nos caminhos. E Aniceto mais uma vez esclarece: é indispensável educar pensamento e orientar-nos dentro da energia que lhe é peculiar. Então ele estava advertindo que, a partir daquele momento, eles precisariam vigiar muito os pensamentos deles. Eles entraram na crosta, já estavam no Rio de Janeiro, e André Luiz conta que ele e Vicente estavam positivamente exaustos, e eles, naquele momento, reconheciam o esforço que foi significativo pelas forças escassas deles. Foi uma dura tarefa para eles. Então, Aniceto diz a eles que agora era o momento de todos se reconfortassem, que todos readquirissem as forças, porque claramente todos estavam muito fatigados. E ele ainda adverte que ele iria mostrar que o nosso lar tem igualmente alguns refúgios na crosta. E a questão que nós deixamos para vocês é a seguinte: na última etapa da viagem, o trajeto a pé, esse último que eles fizeram, como era o cenário e quais as dificuldades encontradas por André Luiz e Vicente.